Ho, ho, ho! Olá galera, eu sou o Dan Falter e esse é o segundo episódio do canal Desinformados. E hoje nós estamos aqui, em clima natalino, para falar dessa antologia de contos que eu vou mostrar agora para vocês. Olha aqui. Aconteceu no Natal é uma antologia de contos publicada pela editora Hope e organizada pela Livros Nacionais. E a proposta dessa antologia não é fazer continhos bonitinhos de Natal, não. A ideia aqui é falar sobre terror, policial, mistério, drama. Tá? É mostrar para vocês o lado obscuro do Natal. Não por acaso, são 13 autores nacionais selecionados para essa antologia. E o resultado vocês podem ver aqui. A capa, contracapa, orelhas, e a diagramação, toda em amarelo, uma diagramação que ficou bem legal, tem a fotinho dos autores, algumas citações. Inclusive eu vou ler uma dessas citações para vocês, elas estão antes de cada capítulo, tá? Eu escolhi uma aqui que foi uma das que eu gostei mais. Melhor que todos os presentes embaixo da árvore de Natal é sair ileso dessa noite. Conheça o lado obscuro dessa data. Tá? Então, essa é a proposta. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu conto nessa história. E o meu conto nessa coletânea se chama Contagem Regressiva. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Página de apresentação, com a minha foto. E o conto começando aqui na página 38. Tá? Contagem Regressiva, ele conta a história de Almeida. Almeida era um policial que vivia na cidade grande e que está em fase final de carreira. Ele está há poucos anos de se aposentar. Por isso, o Almeida resolve se mudar para uma cidadezinha do interior, aparentemente pacata, onde ele acha que vai ter uma vida tranquila. Chegando lá, o Almeida descobre que essa cidade tem a incrível média de apenas um assassinato por ano. Perfeito, é um lugar maravilhoso para ele viver com a família dele. Só que ele chega nesse lugar próximo do Natal, faltam alguns dias para a data, e eles descobrem que o único assassinato que acontece nessa cidade, todos os anos, acontece na noite de Natal. Então esse policial, o Almeida, que não é um super detetive, ele precisa dar um jeito de impedir esse assassinato no Natal. Principalmente porque a cidade está parando de comemorar a data, e ele tem uma filhinha pequena que quer comemorar a data e ele não quer perder essa magia. Então a cidade não está enfeitada, as pessoas estão com medo, estão escondidas para não comemorar o Natal. Por isso que se chama Contagem Regressiva. Ele tem poucos dias para resolver esse mistério e pegar o assassino. E um dos contos que eu mais gostei dessa coletânea se chama A Cereja do Bolo, da autora Simone Soares. Tá? É uma história de terror, com bastante sangue, com várias mortes, bem do jeito que eu gosto. Tá? Não vou falar mais porque contos a gente corre o risco de dar spoiler neles. Outro conto que eu gostei muito é o da Cris Magalhães, que se chama O Pêndulo. É um conto que eu tive a oportunidade de revisar junto com ela, mas não é por isso que é meu preferido, não. Ele realmente é um dos contos mais legais da coletânea, ele tem um clima bem de mistério, é um terror um pouco mais psicológico. Tá? Então esses dois contos me agradaram, além de outros. Em geral, a coletânea tem contos muito bons. Além desses dois contos, tem mais dois que eu gostaria de comentar, cada um chamou a minha atenção de uma forma diferente. O primeiro deles se chama Os Duendes de Krampus, da autora Meg Mendes. Tá? Ela pega esse mito dos duendes ali, os ajudantes do Papai Noel, e coloca eles num terror, mas um terror meio engraçado, meio irônico. Isso me chamou bastante atenção. O outro conto que eu gostei tem outra pegada completamente diferente, ele tem uma pegada mais dramática. Ele se chama Presentes de Natal e ele é da autora Helena Souza. Tá? Esse conto ele é legal porque ele faz a gente raciocinar, ele faz a gente parar para pensar na nossa vida, de como a gente está fazendo as coisas. Tá? Então esses dois contos também valem a pena a leitura. Infelizmente, antologias de contos correm o risco de serem um pouco díspares. Às vezes a gente tem coisas muito boas, junto com algumas coisas mais ou menos, e até algumas coisas muito ruins. Tá? Infelizmente, um desses 13 contos me desagradou bastante. Tá? O conto se chama Desejo Impune, ele é do autor Jailton Dias. Tá? Eu não sei dizer ao certo se houve um erro da parte do autor, um erro da parte da organização, mas a verdade é que o conto que ele escreveu começa em terceira pessoa
muda de repente para a primeira pessoa, de uma forma bem estranha, e não tem nada a ver com o Natal. Então é bem estranho você ter um conto numa antologia que se chama Aconteceu no Natal, que não fala sobre o Natal. Até aí a coisa não estaria tão ruim, se não fosse o teor desse conto. Jailton escreveu um conto erótico, mas ele pegou pesado demais na linguagem. A linguagem ela não é erótica, ela é pornográfica e ela chega a ser ofensiva para muitas pessoas. Tá? Então, se você ficou interessado no livro, se você tiver curiosidade de ler, leia por sua conta e risco, tá? Mas eu sugiro que você pule esse conto, porque infelizmente ele é muito ruim. E se você ficou interessado na coletânea, Aconteceu no Natal, e quer ler esses contos, saiba que eu tenho aqui comigo 15 exemplares do livro. Tá? Eu mando para você autografado, também vai com um marcadorzinho para você colocar na sua coleção. Mas se você prefere ler apenas o meu conto, se você está curioso apenas para ler o Contagem Regressiva, ou se você prefere os meios digitais, aqui embaixo eu vou deixar o link para você entrar na Amazon e baixar o meu conto direto de lá. Tá? Ele pode ser baixado para Kindle ou para outros formatos digitais. E como esse foi o segundo vídeo do canal, a gente ainda precisa que vocês deixem as suas opiniões. O que vocês estão achando do canal, o que a gente poderia fazer diferente. Tá? E se você já leu o livro, ou se você tem uma opinião diferente da minha, você pode deixar sua opinião aí nos comentários, que a gente vai dialogar sobre isso. Afinal, nossa ideia é promover a literatura. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell